Vocês estão tão preocupados em colocar cristalóide, seja soro fisiológico ou ringue com lactato, que esquecem de fazer outras coisas mais importantes. A gente está no mesmo slide, tá? Então a gente ainda está no X, pessoal. A gente só está conversando aqui, só no X. Fazer volume, eu ouço muito isso, Amanda. Eu ouço muito isso, fazer volume, ofertar volume. Isso, cara, é o que eu mais ouço no atendimento pré-hospitalar, numa unidade hospitalar, ou seja, intra-hospitalar. Eu vejo a galera querendo encharcar o paciente vítima de trauma. Legal? Agora, pega a visão comigo. Minutos atrás, eu fiz 2 perguntas para vocês que estão aí na minha live. O sangue a galera colocou vida, sangue transporta oxigênio. Aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: ringue com lactato transporta oxigênio? Soro fisiológico transporta oxigênio? Não. Então o que é volume? O que é volume? Qual é o benefício que esse volume está dando para o seu paciente? Por que você fala isso? Você tem que fazer volume. Onde que você leu sobre isso? Tem até artigos científicos que falam um pouco sobre isso, tem algumas controvérsias, mas assim, se você pegar as literaturas mais atualizadas, vocês vão ouvir muito sobre um tema de hipotensão permissiva. Se você for pegar o ATLS, você vai ver algumas recomendações do seguinte: ofertar até 1000 ml de soro fisiológico, já é o suficiente. A gente precisa ter cuidado para não favorecer a hipercloremia no paciente, ou seja, eu vou fazer um grande volume de soro fisiológico, eu posso fazer, quando eu de repente utilizo mais de 2000 ml, a gente pode favorecer a hipercloremia desse paciente, ou seja, você faz aquele local estar mais ácido, né? Você faz uma acidose metabólica nesse paciente. Então, além de você começar a corroborar para a coagulopatia. Aí a gente já entra no chá da morte, tríade letal da morte. Então aqui a gente só está focado no sangramento ainda. O que é tríade letal da morte? É aquelas 3 pontuações, aqueles 3 segmentos que vão levar o seu paciente a óbito por conta, de repente, do seu volume, por conta de um atendimento inadequado. Então, toda vez que o paciente estiver perdendo muito sangue, você não tratar, demorar para tratar ou tratar de maneira ineficiente, esse paciente vai apresentar coagulopatia, vai apresentar mais o quê? Hipotermia e acidose. Aí você encharca esse paciente, então você já desfavorece a coagulopatia, melhor dizendo, você favorece a coagulopatia, você começa a fazer o sangue ficar com mais dificuldade de realizar o processo de coagulação. Você começa a favorecer agora o que seria a acidose. Então pense muito bem antes de fazer volume, porque volume não traz muito benefício para o seu paciente. Tá? O que o paciente, quando ele perde muito sangue, ele necessita de imediato é uma hemotransfusão, seria o atendimento mais adequado. Por enquanto a gente ainda não está nesse nível, mas a gente está chegando bravamente lá, porque o pessoal do SAMU de Bragança Paulista já implementou isso em algumas ambulâncias avançadas em São Paulo, isso mesmo. Se eu não me engano é o Lucas Sertan. Ele deu início a esse projeto de ter vamos chamar assim, um mini centro de transfusão na sua ambulância para poder atender algumas vítimas de trauma, tá? Soro não é sangue, soro não carrega oxigênio, isso aí. Volume não é a solução. Obrigado pela sua colaboração. Isso aí, Lohane, eu também tenho esse tipo de visão. Eu preciso que vocês entendam também a importância de ofertar aquilo que o paciente precisa, porque muitas das vezes a gente está robotizado. A gente ouviu falar dentro de uma unidade hospitalar, eu ouvi falar isso de uma pessoa anos atrás, porém isso não é eficiente, isso não está atualizado. Aí eu venho para vocês e falo, a pH raiz, porém atualizado. Não adianta eu levar uma referência antiga e me prender somente nela. A gente precisa estar no novo, a gente precisa estar atualizado. Esse negócio de fazer volume é velho, é por volta de 2005, 2000. Gente, a gente já não faz isso há muito tempo, a gente já trabalha com hipotensão permissiva há longos anos. Por que as pessoas não sabem disso?
Porque as pessoas não respeitam esse tipo de procedimento. Então, precisa melhorar o pensamento de vocês. Se você tem um colega aí, ó, que trabalha com volume, faz grande volume, ó, já catuca ele no WhatsApp aí e fala, irmão, vamos fazer um curso, vamos se atualizar, porque isso já caiu por terra há um bom tempo. Você só está diminuindo a chance de sobrevida desse paciente. Perfeito? Vou continuar no X. Aqui agora o meu tablet que deu delay. A gente ainda vai continuar no X, porque eu quero passar mais algumas informações sobre controle de sangramento. Então a gente está falando de volume, que volume não é tão eficiente. Eu estou falando de uma hipotensão permissiva, então é legal a gente trabalhar com a pressão sistólica em torno de 90. Se eu abordo um paciente, ele está com a pressão 90 por 60, é um paciente que eu preciso manter essa pressão. Lembrando que é importante, eu tenho que ter uma atenção que quando eu trabalho com hipotensão permissiva, se esse paciente tiver alguma suspeita de traumatismo crânioencefálico, essa já não é uma boa atitude, não é um bom tratamento, porque ele vai fazer que esse paciente tenha uma certa dificuldade na perfusão cerebral. Então a hipotensão permissiva não é muito recomendada para o paciente que tem traumatismo crânioencefálico. Então pega essa dica aí, porque isso é importante. Então, quando eu falo de hipotensão permissiva, eu estou falando de manter a pressão arterial, a pressão sistólica do teu paciente em torno de 90. Antes, eu não entendi muito bem essa jogada ou essa definição, por qual objetivo? Vamos imaginar o seguinte, eu estou com trauma, seja um trauma no baço, fígado, eu tenho uma lesão interna que sangra, pega a visão comigo, eu estou com uma lesão sangrando internamente e eu estou apresentando palidez, sudorese e taquicardia. Tem uma equimose no flanco, seja o flanco direito ou o flanco esquerdo, né, depende da região lesionada, só estou dando um exemplo aqui para vocês começarem a entender. E aquela lesão está começando a jogar sangue, está começando a perder sangue, e eu sou atendido por uma equipe de resgate que tem um pensamento não tão atualizado, pega 2 acessos bem calibrosos com gel 14, antigamente era isso, quer tratar vítima de trauma, tem que ter um acesso bilateral, acesso 14 de um lado, 14 de outro, soro fisiológico e vamos abrir ele em bolos. Esse era o tratamento de anos atrás, vamos fazer volume. Então aquele sangramento que de repente o meu corpo estava tentando já fazer a coagulação, trabalhando na barreira plaquetária, na cascata plaquetária, enfim, já estava começando a formar trombo ali, plaquetas estavam começando a atuar naquilo ali para tentar diminuir ou conter esse sangramento, você começou a aumentar o que? A circulação, você começou a colocar soro fisiológico, então você já começou a atuar na hemodiluição desse ferimento, ou seja, aquilo que estava começando a coagular, você começou a fazer o desprendimento de trombo, de coágulo, você já começou a ativar aquele sangramento novamente por causa desse grande volume que você aplicou no teu paciente. Aí a gente tem um paciente com sangramento interno, que o corpo já estava conseguindo combater essa perda volêmica, a gente faz uma grande quantidade de volume e esse sangramento volta a estar ativo. Vamos supor que você colocou um soro fisiológico. Então você começa a botar a pressão arterial desse paciente 13 por 9, 14 por 9. Então, se a gente precisava ter uma pressão mais baixa para trabalhar em cima desse paciente com mais eficácia, você começou a aumentar a pressão arterial dele. Então você começou a aumentar a pressão e a resistência na parede dos vasos. Então é normal que esse órgão volte a sangrar. Então você precisa pensar nisso também. Eu faço mais volume, numa velocidade maior, numa concentração maior, então eu facilito a hemodiluição, eu facilito o desprendimento de trombo ou o início novamente de um sangramento. Então isso tudo precisa ser avaliado, isso tudo precisa ser colocado em pauta para saber se realmente isso é uma boa atitude, se isso realmente é uma boa metodologia para que a gente possa prestar atendimento a esse paciente. Então, se você trabalha dessa maneira, vamos começar a rever o seu conceito, vamos começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu só estou dando exemplos aqui, eu só estou pegando ideias, mas a gente consegue trabalhar além disso. A gente podia estar aqui falando também sangramento interno, de repente a gente está numa ambulância avançada, o que eu posso também utilizar para tentar conter esse sangramento? Hoje em dia, o atendimento pré-hospitalar já usa o ácido tranexâmico. Então, você já ouviu falar do ácido tranexâmico? Já ouviu? Então, se você já ouviu, eu preciso que você coloque aí. Qual é a dose recomendada que a gente deve utilizar do ácido tranexâmico? Lembrando que o ácido tranexâmico a gente tem que utilizar nas primeiras 3 horas. Então, do momento da lesão
ou seja, do momento da lesão até as 3 primeiras horas, é o momento que a gente deve entrar com a primeira dose do ácido transdexâmico, ou do TX. Deixa eu ver, alguém colocou aí, não sabe? Então a gente vai saber agora, a gente vai trocar essa ideia agora. Eu preciso que vocês entendam. Para a gente começar, eu preciso que vocês entendam o seguinte: a ampola do ácido transdexâmico, quantos miligramas tem, qual é a porcentagem, não é a porcentagem, qual é o volume que eu devo fazer, quantas ampolas eu devo fazer, cada ampola tem quantos miligramas de ácido transdexâmico, essa solução. Você sabe qual é a solução? Cada ampola tem 250 miligramas de ácido transdexâmico. Cada ampola tem 250, ou seja, se eu não me engano, uma ampola tem 5 ml. Ou seja, cada ml tem 50 miligramas de ácido transdexâmico. Ou seja, uma ampola que tem 5 ml vai ter 250. E o que é recomendado para que eu faça a equipe, faça num paciente traumático que tem uma suspeita de sangramento interno e o médico decide fazer o Transamin, então a gente precisa fazer 1 grama nas primeiras 8 horas. Perfeito? Entre esse período de 3 horas, perdão. E depois, quando esse paciente chegar numa unidade hospitalar, a gente vai ter um período de 8 horas para fazer o restante, ou seja, mais 1 miligrama de Transamin. Legal? É importante que na primeira administração, no atendimento pré-hospitalar, ou seja, nessas primeiras 3 horas de evento, de lesão, você faça esse 1 grama em aproximadamente 10 minutos, que esse 1 grama seja feito num tempo de 10 minutos. E quando ele estiver já numa unidade hospitalar, esse outro 1 grama, que a gente possa fazer num período de 8 horas aí, para a gente tentar manter esse paciente bem estabilizado. A Sueli está colocando ali, sim, 250 miligramas, isso aí. Então, se eu vou fazer 1 grama, a gente precisa de quantas ampolas, pessoal? Se a gente for fazer 1 grama nesse paciente, eu vou precisar utilizar quantas ampolas? Coloca aí pra gente. Enquanto isso, eu vou aqui na squeeze do curso Operação Resgate. Não lembra, mas vai lembrar agora. Eu preciso fazer 4 ampolas, porque 2 vai dar 250 miligramas, 250, eu tenho 500, as outras 2, 250, ou seja, 500 com 500 vai dar 1 grama. Excelente, Letícia, 4 ampolas, muito bom, a galera tá antenada aí. Então fica essa dica aí para vocês, a gente pode diluir esse ácido transdexâmico aí em 100 ml de soro fisiológico, dependendo da literatura que você estiver utilizando. 100 ml não, você pode diluir em 1 litro de soro, tá? 1000 ml, perdão, 1000 ml de solução fisiológica, tá? 1000 ml de solução fisiológica. Então, falando rapidamente de sangramento, que eu acho que não foi tão rápido assim, deu para desenvolver algumas coisas com vocês. Eu ainda não falei de preenchimento de ferida, eu podia ter falado de preenchimento de ferida, mas a gente vai deixar isso para a turma de Stop the Bleed, tá? Uma coisa... quem tiver interesse, busca no link aí, tá? Quem quiser saber mais, segue a gente também no Instagram aí, que toda hora a gente está colocando informação lá sobre o Stop the Bleed. No Stop the Bleed, eu costumo falar sobre preenchimento de ferida, silo de tórax, mas eu vou dar uma dica para vocês também hoje. O motivo dessa live, pessoal, é passar informação, tá? Logicamente, eu estou falando aqui, de repente, de um curso específico, que a gente já está entrando no tema, e de repente tem colegas aí que não conhecem o tema, tem algumas curiosidades, então por isso que eu estou te convidando, mas a intenção aqui não é ficar vendendo, e sim é passar conhecimento, passar conteúdo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma experiência aqui com a gente, eu quero te dar algo, eu quero te entregar valor. Então a intenção dessa live hoje é tirar dúvida, é causar uma experiência diferente ou fazer com que você enxergue o atendimento pré-hospitalar de uma maneira diferente, que você não enxergava antes. Por isso que a gente pensou no APH raiz, com um segmento antigo, porém atualizado, sem muito mimimi. As pessoas hoje em dia, se você segura a cervical, estabiliza a cervical de uma maneira, as pessoas têm mania de falar, tá errado. Se você passa por cima de uma vítima, as pessoas estão dizendo que não pode. Se você pega acesso venoso, bilateral, pode ou não pode? Pode. Pode, porque não tem um local que está escrito que não pode, que não deve fazer.
Porém, tem algumas literaturas que recomendam de 1 ou até 2 acessos venosos. Então, assim, eu quero começar a criar, fazer com que vocês pensem fora da caixa.